Eu tenho certeza que a sua equipe de vendas está gastando mais do que deveria. E a solução para isso é muito mais simples do que você imagina. Assiste esse vídeo até o final que eu vou trazer detalhadamente essa solução para você. E essa solução é implementar um processo de Inside Sales aí na sua empresa. Mas o que é Inside Sales? Inside Sales, se a gente traduzir, quer dizer vendas internas. Ou seja, uma equipe de venda que vai trabalhar internamente aqui na minha empresa. Tá? Ao contrário daquele modelo antigo de vendas do Field Sales, onde a gente mandava um vendedor fazer uma visita num interessado, num prospect, a gente vai transferir isso para internamente, para nossa equipe interna aqui dentro da empresa. E um conceito legal do Inside Sales é que a gente consegue ter a divisão do trabalho. Então, uma vez que um interessado demonstrar o interesse em contratar a nossa empresa, a gente vai ter uma equipe de qualificadores que vai começar a qualificar se realmente este interessado faz sentido eu seguir o processo. E aí sim eu mando para um vendedor, que a gente chama de closer, nesse processo de Inside Sales. E o closer sim é o responsável pelo fechamento dessa venda. Então a gente consegue economizar com este processo. Ao invés de eu mandar um vendedor lá no meu prospect, né, na empresa que está interessado em nos contratar, no cliente que está interessado em nos contratar, eu vou atender ele internamente, reduzindo assim os custos. Uma dúvida muito comum que acontece, as pessoas confundirem Inside Sales com telemarketing. Telemarketing é diferente, a gente vai estar fazendo prospecção ativa, então é como se fosse uma pesca de arpão ali. Já o Inside Sales, a gente vai estar recebendo a demanda e qualificando esses leads. Então a gente vai estar pescando ali de rede, por exemplo. Então existe essa grande diferença. Inside Sales não se trata de telemarketing. Um outro ponto também aqui, muito importante para a gente detalhar Inside Sales, é que apesar do nome dizer vendas internas, não necessariamente a gente precisa ter todas as etapas internas. Como a gente tem a divisão do trabalho, uma vez que eu já qualifiquei, aí sim eu posso, dependendo do modelo de vendas, indicar um vendedor, um closer, para fazer uma visita. Então, dando um exemplo aqui, já trazendo um case que a V4 trabalhou aqui. Era uma empresa que vendia janelas com isolamento acústico no Rio de Janeiro. Então a gente fazia anúncios no Google, no Facebook e tinham muitos interessados em contratar essa empresa para colocar ali as janelas com isolamento acústico. O que essa empresa fazia? Trabalhava com um modelo de Inside Sales. Então eu tinha uma equipe de qualificadores atendendo esses leads, vendo se estava na região que eu atendia, vendo se esses clientes tinham um investimento mínimo, um budget mínimo para nos contratar, e aí sim, se tivessem uma série de pré-requisitos, a gente indicaria um especialista para ir no local fazer as medições e passar o orçamento dessas janelas acústicas. E ali era um processo de Inside Sales que tinha uma etapa de visita. Então eu trouxe aqui alguns detalhes para a gente não confundir Inside Sales com vendas estritamente internas e não confundir Inside Sales com telemarketing. Se você quiser saber um pouco mais como que a gente fez essa implementação desse processo de Inside Sales nesse cliente, você pode clicar no link aqui, você vai ter acesso ao nosso playbook de execução de projetos baseados em Inside Sales. Então você vai conseguir ver passo a passo ali como que a gente fez isso. Um outro ponto super importante na implementação de processos de Inside Sales é o uso de um CRM, que é um Customer Relationship Manager, que é um sistema onde eu vou gerenciar todo o relacionamento com os meus clientes. Então vocês viram que são processos com divisão de trabalho e com etapas bem definidas. Para que eu consiga gerenciar isso bem, eu preciso estar amparado com essas tecnologias, com essa ferramenta. Então o uso de um bom CRM é super importante para conseguir ter sucesso na implementação de processos de Inside Sales. E como eu já disse, os custos, uma vez que a gente divide o trabalho e uma vez que a gente tem menos custos com visitas, são bem reduzidos se a gente comparar com uma operação tradicional de Field Sales, de vendas de campo.
tá? Que antigamente todas as empresas trabalhavam assim e agora, recentemente, principalmente com o advento da pandemia, várias empresas se atentaram e estão implementando esse processo de inside sales internamente. E alguns pré-requisitos devem ser seguidos para você saber se a sua empresa pode ou não implementar um processo de inside sales. A natureza do produto ou serviço que a sua empresa comercializa fazem sentido para implementar inside sales? Então vamos lá, tem alguns pontos aqui importantes que a gente pode olhar. O primeiro deles é ticket médio. Então um ticket médio elevado, ou seja, um ticket alto, favorece que a gente implemente um processo de inside sales, uma vez que a divisão do trabalho faz sentido. Ao passo que se eu tiver um ticket médio baixo, vamos supor que eu vendo aqui um utensílio de R$10. Faz sentido eu ter uma equipe interna para fazer essa venda? Não faz. E aí faz mais sentido eu ou trabalhar um e-commerce ou mesmo um ponto de venda ali, jogar o cliente diretamente lá para o ponto de venda. Então, primeiro ponto, modelo de negócio apto a trabalhar com inside sales. Outro exemplo são vendas relacionais, ou seja, vendas recorrentes. Como é o caso da V4 Compra, a gente vende projetos recorrentes mensalmente e a gente usa o modelo de inside sales aqui porque passa a ser compensatório a gente fazer isso. A gente tem uma divisão de trabalho, uma vez que eu vou ter receitas recorrentes, tá? Então este é um primeiro ponto para vocês se atentarem. Segundo ponto é ter uma equipe treinada para atender em processos de inside sales, porque existe uma diferença muito grande entre atender leads que vêm da internet online aqui para fazer a qualificação do que você atender um lead offline ali, que a gente costuma dizer que praticamente já está convertido. Então, para atender internamente, você tem que ter uma equipe preparada e estar de olho nas taxas. Então, aqui na V4, por exemplo, com cada 100 leads que a gente fala, apenas 30% marcam uma reunião conosco. E o seu time de venda já tem que estar preparado para isso. Porque se não estiver preparado, vai entender que às vezes o processo está ruim, mas isso faz parte do jogo. Então uma equipe bem treinada, fundamental também para a gente conseguir implementar um processo de inside sales. E o terceiro ponto, como eu já enfatizei, é o uso de um CRM. Sem o uso correto de um CRM, provavelmente esse processo de inside sales não vai obter o sucesso que a gente espera, tá? Além disso, pessoal, existe uma terceira função aqui em equipes de inside sales, que é a função do farmer, né? Traduzindo ali o fazendeiro, é quem vai fazer esse cliente gerar mais frutos, ou seja, trazer mais receitas para nós. Alguns modelos de negócio, principalmente os de recorrência e o que tem alguns outros produtos adjacentes para eu fazendo aqui upsells, downsells ou cross-sells, que são vendas extras, estes modelos favorecem a gente ter uma posição de farmer. Já outros modelos não vão ter a posição de farmer ali para o inside sales, então é outro detalhe bastante importante. A gente precisa, como eu disse aqui, ter uma equipe de vendas extremamente treinada. Existem alguns pontos mínimos que um vendedor deve ter para trabalhar o inside sales. E dentre eles, eu trouxe 4 aqui, que são os 4 que eu julgo principais, os 4 principais atributos de um bom vendedor para trabalhar em modelos de inside sales. O primeiro, empatia. Uma vez que a gente vai estar atendendo um lead, um prospect à distância, a gente precisa trabalhar muito essa skill de se colocar no lugar do cliente e conseguir entender realmente as dores deste cliente para conseguir fazer as intervenções corretas ali, para assim oferecer uma solução que vai realmente sanar as dores do cliente. Um segundo ponto muito importante é a organização. Como eu disse, a gente vai trabalhar num CRM. Então eu vou ter ali vários leads para trabalhar, alguns em primeiro contato, outros para poder fazer um follow-up. Então a organização deste time, desse qualificador ou deste vendedor é super importante. Um terceiro ponto super importante, que costuma dizer que é uma skill bem importante para vendedores, é a curiosidade. Porque muitas vezes você vai se deparar com algumas objeções. E um vendedor ele precisa ser curioso para poder entender e pesquisar quebras de objeções para que na próxima vez ele já tenha isso mapeado. Então um vendedor ou um qualificador curioso
também é recomendável para boas equipes de Inside Sales. E por fim, isso aqui é uma skill válida para todos os vendedores. O quarto atributo é uma capacidade de persuasão, uma vez que o vendedor vai ter que convencer um lead à distância de que a nossa solução, de que a solução da empresa é uma solução boa e que vai resolver os problemas que o lead está buscando solucionar. Então, é uma combinação bem simples aqui, ó, de empatia, organização, curiosidade e persuasão. São atributos mínimos, se você buscar na literatura, você vai encontrar vários outros atributos de venda, mas isso aqui é o que a gente determina como sendo mínimo para implementar um processo de Inside Sales e ter uma equipe bem afiada para conseguir conduzir esse processo de implementação. Mas nem sempre é possível encontrar esse tipo de profissional em abundância no mercado. E a V4 tem um case muito interessante aqui, que é do Chocolate Lugano, que é uma franqueadora, onde a gente conseguiu auxiliá-los a dividir este trabalho, onde a V4 faz a qualificação dos leads para este cliente. O cliente sofreu para montar essa equipe. A V4 conseguia gerar uma demanda em leads e o cliente estava justamente pecando na qualificação, no qualificador, no SDR. Ele tinha bons vendedores, mas não tinha bons qualificadores. Então os leads não eram qualificados corretamente e esse projeto estava em via de fracassar. O que a V4 entendeu? Podemos ajudar este cliente já na qualificação. Então a V4 contratou profissionais, contratou alguns SDRs e nós fazemos o marketing e também qualificamos os leads para este cliente. E aí a gente já passa os leads qualificados para a equipe de vendas e foi um case bem legal aqui na V4. Você também pode acompanhar aqui, clicar nesse link que a gente gravou aqui um case para este cliente. E se você ficou interessado e quer saber como que eu posso implementar isso na minha empresa também, você pode clicar no link aqui, acessar o nosso playbook de execuções de projetos de Inside Sales. Você vai ver ali detalhadamente cada entrega que a V4 se propõe a fazer para este modelo de negócio. Então acessa aqui o nosso playbook, dá uma olhadinha e se fizer sentido para você, pode procurar a V4 que a gente consegue te ajudar a implementar este modelo aí na sua empresa. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, deixa o seu like, nos siga também lá no Instagram, @V4Company, que a gente tem muito conteúdo sobre Inside Sales e diversos outros aspectos no que tange ao marketing digital. Eu sou Eduardo Torres, sócio e CEO da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.